Irmãos, neste momento daremos início à nossa reunião de oração, onde da agora para frente vamos ter uma conexão com o reino dos céus, porque nós vamos ter a alegria, a honra, a felicidade de falarmos com Deus em seus santos. E se existe um ato na doutrina da nossa igreja, irmão, aonde Deus sente contentamento, é ver os seus filhos orar para Ele. E a reunião de oração, nós temos essa oportunidade. E a mesma ela é dirigida ao seu Divino Espírito Santo, que tudo contempla, tudo vê, e também ao Espírito Consolador. Em nome de Deus, o nosso Pai, sejam todos bem-vindos em seu tabernáculo santo. Agradeço em nome desse santo a sua grandiosa presença. E eu vos cumprimento com a bênção, a graça e a unção do nosso Deus. A bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, e do Santo Irmão Alto. E também em nome desses santos de Deus, os meus cumprimentos aos irmãos internautas de norte a sul deste país, aos ouvintes da Hora Milagrosa, que passa a se conectar conosco nesta reunião de oração. Fique até o termo final, tenha certeza, a convicção, assim como nós vamos ser alimentados, Senhor, Senhora também, porque o poder de Deus é sem dimensão. Sendo assim, eu convido, por gentileza, aqueles que puderem ficar em pé, para nós cantarmos Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois vem mediante o poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa ameaça doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade. Irmãos, curva sua cabeça, feche os seus olhos, eleve as mãos aos céus, assim estamos orando. Santíssimo e glorioso Pai Celestial, graça te damos, ó Deus, por essa magnífica oportunidade que o Senhor nos concede neste momento, de estarmos aqui na Tua presença, em Teu tabernáculo santo, onde vamos ter a honra, a alegria, o contentamento de orarmos, suplicarmos, pedirmos, e conforme a nossa comunhão, a nossa fé, as nossas orações vão ser ouvidas e atendidas. Ó Pai, estamos aqui reunidos pelo um propósito de ser mais leais, fiel, ter mais credibilidade, dias após dia ter mais êxito no nosso ministério e servir o Senhor com mais amor e lealdade. Ajuda-nos a ter coragem, fé, paciência, compreensão, nunca desanimarmos, sempre confiar no Teus ensinos, que o Teu Filho nos deixou, a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo e a Virgem Maria. Hoje, Pai, estamos aqui nesta terra dirigindo o Teu reino, somos herdeiros do Teu poder, somos conhecidos na doutrina como cristão, da linhagem do Teu Filho amado Jesus Cristo. Jesus bendito, estamos aqui reunidos, somos o povo apostólico,
da tua igreja que o Senhor preparou e deu por homenagem o nome a teus apóstolos. E hoje nós somos herdeiros do Consolador e do último profeta, Santo Irmão Aldo. Hoje esses santos estão no céu, ao seu lado, Senhor. Contemplando a tua igreja nesta terra, eu rogo que inspire, ajude a cada um dos teus filhos, para que possa receber a bênção, a unção, que tanto almeja para a sua vida material e espiritual. Sabemos, Santa Avó Rosa, que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, foi e é o porta-voz do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria, junto com o Santo Irmão Aldo. Está instruindo, doutrinando, disciplinando o teu povo e mostrando uma vida honrada, consagrada, para que nós possamos ter e viver como a origem de um verdadeiro Filho de Deus. Por isso, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, com essa convicção de fé que a Senhora, junto com os santos e anjos, estão aqui presentes, vai tomar de conta desse ato, desta reunião de oração. E como teu servo, eu entrego todos os atos desta reunião em tuas santas e poderosas mãos, para que o nome, a glória e o poder do nosso Deus seja glorificado. Amém. Cantaremos o hino do nosso cenário de número 180, adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito
porque nas horas de luta ela me faz sossegar, pois me garante a vitória, e assim confiante eu sigo a navegar.
Eu vos convido, a igreja e os irmãos internautas, para acompanhar comigo a leitura da mensagem. Parabenizar o coral desta congregação, canta e toque, canta com a alma. É isso que a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, precisa, irmãos, de um soldado destemido, corajoso. Cante, como o hino fala, meu irmão, não cante só por cantar, mas cante com amor, como o Santo Irmão Aldo falava, que a música da nossa igreja, ela penetra no recôndito de nossa alma. E agora irei passar para a leitura da mensagem, uma mensagem do Santo Irmão Aldo, do boletim de setembro de 2013, onde ele fala a segunda vinda de Jesus para aplicar a justiça e o juízo de Deus. Jesus, nosso Senhor, prometeu a seu discípulo que voltaria para cumprir a toda a justiça e o juízo de Deus, reavivando a fé nos corações humildes e sinceros que nele cresce como Senhor e Salvador. Ele também prometeu revelar a sua verdadeira doutrina e os princípios da perfeita fé, os quais se resumem no amor, na bondade que deve estar nos corações para a prática do bem. Do amor ao próximo e de um proceder justo e fiel a Deus, de uma vida justa, fiel e consagrada ao nosso Pai Celestial. Para que essa promessa se cumprisse, Jesus dependeria de uma pessoa que fosse plenamente consagrada, dedicada a Ele, que amasse de todo o coração e que fosse dotada dos preciosos dons de revelação e de profecia, a fim de que ele, Jesus, se revelasse a essa pessoa, na qual se cumpriria a promessa do preparo da vinda do Espírito da verdade. Conforme São João registrou, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós conhecei, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esse Espírito de verdade seria o Consolador, que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem nele cresce de todo o coração e praticasse os seus ensinos, seria salvo e herdeiro do reino dos céus. Assim, conforme a vontade do Pai Celestial, Jesus tomou conta da sua igreja, passou a usar a Santa Vó Rosa para moralizar, santificar o seu povo, esclarecendo a verdade, iluminando as dúvidas, acumulada ao longo dos séculos sobre o Evangelho do Reino dos Céus. Todos que crescem neste Consolador permaneceria fiéis e iria se santificar, alcançando força moral para vencer o pecado e tornarem verdadeiros filhos de Deus. Jesus, nosso Senhor, cumpriu a promessa que fez o apóstolo São João, conforme ficou registrado no livro do Apocalipse, declarando que voltaria para formar um povo para Deus, povo este que formaria a igreja que é dirigida por ele, seria a igreja da verdade, que ele faria nova
todas as coisas para santificar e preparar um povo para Deus. Assim foi que no tempo presente, nosso Senhor Jesus preparou a Santa Vó Rosa e através dela revelou a perfeita doutrina e disciplina como regra moralizadora de boa conduta para o Filho de Deus, ensinando a viver em santidade e consagração. Além disso, Jesus instituiu o sacramento para a santificação do seu povo, ensinou a crer no poder do Pai e respeitar os seus santos. Maria Santíssima, os santos profetas, santos apóstolos, que são vivos, poderosos, e foram galardoados com todo o poder dos céus, para guardar e amparar os filhos de Deus e todos os que aceitassem a verdadeira doutrina, praticarem a perfeita disciplina em sua vida e fores consagrados, santificados, justos, honrados, piedosos, diante de Deus e dos homens. Portanto, irmãos e irmãs, creia, confie que esta igreja apostólica é a última igreja levantada por Deus o Pai através de Jesus, que a Santa Vó Rosa é o Espírito Consolador de sua promessa. Veja, irmão, que aqui o Santo Imoaldo ele se declara que é o profeta prometido por Jesus, que São João registrou, capítulo 10. Ele fala aqui: confie em mim, irmão Aldo, e creia que eu sou verdadeiramente o pastor que Jesus prometeu a seus apóstolos, ao revelar a eles que haveria um só rebanho e um só pastor. Avante, povo apostólico, com fé, amor, santidade, unido a Cristo Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e a mim, irmão Aldo, formando um povo forte e consagrado para entregar a igreja vitoriosa ao soberano Pai Celestial. Irmãos, agora irei dirigir algumas palavras sobre essa mensagem que está aqui. Irei pegar apenas só o título dela, onde fala aqui: aplicar a justiça e o juízo de Deus. Irmão, quando alguém aplica algo, é porque aquela pessoa realmente tomou decisão de ter mudança. Porque o que fazia aquelas pessoas não condizia com o agrado de alguém. E assim era esse mundo. Por isso que Jesus ele teve que vir a segunda vinda e aplicar a justiça do Pai e o juízo de Deus também. Por que, irmão, que Jesus tinha que fazer isso? Porque, como fala, eleito de Deus, e ele disse: separais para ser de meu. Não era para nós viver no mundo de qualquer jeito, como o mundo vive, não. Porque quando ele veio nessa terra, ele veio executar, aplicar o juízo do Pai. Só que por inveja, mentira, calúnia, perseguição das pessoas que se achavam mais estudiosos, como os fariseus, escribas e sacerdotes, começaram a invejar, perseguir, caluniar e levaram Jesus até o martírio da cruz. Por isso que ele não concluiu a sua missão. Mas antes dele ir aos céus, ele deixou essa promessa a seus apóstolos.
como fala no título da mensagem, a segunda vinda de Jesus. Porque quando ele fala, quando vier o Consolador, só que o mundo nem vê e nem o conhece. Hoje nós entendemos, irmãos, ele disse, o mundo nem vê e nem o conhece, mas vós conhecei, porque habitará convosco e estará em vós. Agora, se Jesus fala assim, o mundo vê e conhece, toda esquina tinha uma igreja pregando o nome da Santa Vó Rosa, como tem hoje pregando o nome dele. Por isso que ele deixou a promessa no anonimato. Ela só seria executada no momento exato. Quando Deus, realmente a Santa Vó Rosa nasceu, Jesus falou para ela e disse assim, meu filho, é aquela que tem as qualidades nobres de ser o Consolador, ser a sua verdadeira representante. E veja que ele fala aqui, eu vou para meu Pai, não deixarei órfão, ou seja, nós isolados só, sem ninguém, sem um representante dele, voltarei para vós. Só que o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. O que é essa palavra verdade, irmãos? Ela resume aqui no título da mensagem, aplicar a justiça e o juízo de Deus. A Santa Vó Rosa, ela não ia deixar dúvida. Ela ia aplicar a doutrina e a disciplina original que Cristo deixou para ela praticar, para que o seu povo praticasse. Por isso que ela teve uma luta árida, não foi fácil. E hoje continua em espírito, junto com o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria e o Pai, doutrinando, disciplinando a cada um. Porque, irmãos, às vezes já deparamos com alguém que fala assim, eu vou fazer isso, fazer aquilo, depois eu volto, eu vou fazer porque Deus perdoa, Deus é amor. Irmãos, Deus ele é amor. Do tamanho da sua bondade, mas lembre também que do tamanho da sua bondade é a sua justiça. E a Santa Vó Rosa, como fala aqui, aplicar a justiça do dia do Pai, o Pai deu esse poder para ela. Quantas nós deparamos com pessoa que fala assim, eu queria ter mais tempo. Vocês sabem, irmão, que o tempo, ele é a coisa mais importante em nossa vida. Por isso que o hino fala, entrega a tua vida a Deus e não deixa para depois, porque só Ele sabe o seu amanhã. Mas às vezes a pessoa leviano, fica com o pé em duas canoas daqui e dacular. Depois eu faço isso, faço aquilo. E o tempo tem se esgotado. Por isso que Jesus falou assim, faça o hoje, pratique o hoje, porque quando a noite vier, nada poderei fazer. Então, olha a oportunidade que a Santa Vó, o Santo Irmão está dando hoje para cada um de nós executarmos, irmãos, levar avante o nome desse santo e mostrarmos que Jesus já voltou na pessoa dele. E sabemos, irmãos, que às vezes a pessoa olha para a sua vida e fala assim, tudo que eu fiz dessa igreja aqui, agora é só manter e pronto, negativo. Nós temos que vigiarmos, temos que buscarmos, temos que batalharmos, porque, irmãos, nós tivemos e temos a maior oportunidade que o mundo não conhece. Nós não vamos ser, irmão, como no passado, como Judas. Judas, ele andou 3 anos ao lado do mestre dos mestres e nunca se interessou para aprender nada. Ele andou 3 anos ao lado da porta, só que ele nunca se interessou de entrar nela. Ele andou 3 anos ao lado da salvação,
só que nunca se arrependeu para se converter. Deixou o orgulho, a soberba falar mais alto. E hoje a igreja apostólica, ela caminha, irmão, triunfante, está com 71 anos. E agora? E nós vejamos que aquele que viveu em nosso meio, no seu corpo físico, 44 anos, doutrinando, disciplinando, aplicando o juízo de Deus. Por isso que fala aqui na mensagem, ele, o Santo Irmão Aldo, ele fala assim: confie em mim, irmão Aldo, que eu sou o pastor que Jesus prometeu. E essa palavra pastor, irmão, é que cuida, protege, ampara, doutrina, disciplina as ovelhas. O Santo Irmão Aldo, irmãos, às vezes ele, por ordem da Santa Avó, por ordem do Pai, hoje ele aplica um juízo na vida de um apostólico. Por que eu estou falando isso? Porque o que Deus ama, Deus, ele corrige, ele disciplina. O que ele não ama não está nem aí. Olha o que São João escreveu, Jesus deixou e São João escreveu em Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Ele fala assim: eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo. Entenderam, irmãos? E eu irei explicar. Como o título da mensagem fala, aplicar a justiça e o juízo de Deus. Aí você vê o apostólico, ele, um pastor, um regente, um músico, um corista, um obreiro, um diaconisa, um membro, passa por desafio daqui e dacolá. Aí às vezes fala assim: nossa, mas eu estou passando uma tribulação tão grande, eu faço, a minha consciência está limpa, eu faço as coisas certinho. Mas lembre que aquilo ali, você está sofrendo para Cristo, para o Consolador, o Santo Irmão Aldo. Aquilo ali não é uma luta que ele está te punindo, irmão. Aquilo ali ele está te preparando para algo melhor. Por isso que o hino fala: cada luta é uma vitória que eu consigo. Aí veja que é Deus que lhe ama. Ele pede para os seus santos lhe punir, aplicar o juízo dele, mas é para o seu próprio aprimoramento, para o seu preparo do dia a dia. Quantos que estão aqui presentes, os irmãos nos seus lares, online assistindo, dizendo assim: realmente, essas lutas que eu passei, esses problemas, essas dificuldades, foi para aprimorar a minha fé, o meu conhecimento, a minha maturidade, e confiar, entregar definitivo nas mãos desses santos de Deus. É isso, irmãos, que Deus às vezes aplica em nossa vida. Mas aquele que não quer nada, apenas só usa o nome, esse, como Jesus falou, está reservado para o dia do juízo. Porque ele está enganando a si mesmo. E vejamos que fala, fala assim, irmão: repreendo o castigo todos aqueles que amam. Essa punição que Deus faz é ato de amor para levar seus filhos ao arrependimento. Porque o apostólico, se ele vivesse só com saúde, bem, feliz em paz nessa vida, ele alimentava o acomodismo. Mas quando vê que ele está passando uma luta, ele, eu tenho que buscar mais a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, eu tenho que aproximar mais da glória de Deus, porque eu não estou fazendo por merecer. Ele mesmo tem a consciência disso. É por isso que Deus fala, quando ele pune para o seu próprio arrependimento. E vejamos, irmãos, que ele é assim algo muito impactante para nós. O Santo Irmão Aldo, no hino do Inário 215, ele fala assim: aqueles que forem sinceros
Ele não está falando todos. Ele está dizendo, aqueles que forem sinceros, saberão me dar valor. E qual é o valor que nós temos dar ao Santo Irmão Aldo? É amar, respeitar, venerar e obedecer e colocar em prática o que ele ensinou a cada um de nós. E nunca olharmos para a nossa vida e dizermos assim, o que eu já sei está mais do que bom, eu sei disso e daquilo. Não, irmãos. Aqui nós estamos numa escola espiritual, quanto mais nós se dedicamos, mais nós aprendemos, porque ele disse assim, Santo Irmão Aldo, eu tenho muito para vos dar. É o dom para pregar, para reger, tocar, executar qualquer missão nessa igreja. Mas temos que se dedicar, e o hino ele continua falando. Gozarão de suas bênçãos aquele irmão que realmente, que forem sinceros, saberão lhe dar valor. E ele fala, gozarão de suas bênçãos. Quantos que estão aqui nos assistindo, que não era para estar em nosso meio? Quantos que receberam bênção, milagres, livramentos? E no final desse hino fala assim, ele nos dirige ao céu de esplendor. Então o Santo Irmão Aldo, veja que completa, na própria mensagem que fala aqui, eu sou esse pastor prometido por Jesus, e ele é o porta-voz, ele é que nos dirige ao céu de esplendor. Por isso que Jesus falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele deixou essa incumbência, essa missão, irmãos, para o Santo Irmão Aldo, para nós passarmos por ele, para ver os seus atos, as suas obras, o seu amor. Mas às vezes o apostólico, ele vive no mundo aqui, não quer passar por luta, problema, desafio, dificuldade. Ele quer porque quer a todo custo já receber o progresso. Não, irmãos, lembre de uma coisa. Antes de nós recebermos o progresso, nós temos que passar por um árduo processo. E esse processo, ele exige determinação, fé, coragem, persistência, amor e muita credibilidade pelo seu ministério. Aí quando você passar por tudo isso, pelo processo, é que você vai alcançar o progresso, lembre disso. Porque a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo viveram, praticaram. Veja o processo que eles enfrentaram materialmente com a luta do seu próprio povo e com as forças do mal. Mas eles venceram todos esses processos, deram exemplo de fé, de obediência, de amor, de coragem, de dignidade. E todos a receberam um grande progresso, a coroação divina. Assim é cada um de nós. Não se esqueça, irmãos, porque enquanto nós vivemos nessa terra, nós precisamos ser testados na fé, na obediência, na paciência, porque Deus, Ele está preparando dias após dias. Não é nós olharmos, irmãos, e dizemos assim, não falta mais nada em minha vida negativo. Seja humilde, porque tem um hino que fala assim, temos que ser como ele foi, temos que amar como ele amou. Entenderam, irmãos? Então esses dois requisitos nós temos que praticarmos muito. Não é só acharmos que quando nós estamos no auge, tudo bem, dizer assim, tá bom, agora pronto. Quando vem a tribulação,
Aí você quer recuar, você quer desesperar daqui, da acolá, quer buscar socorro de um e de outro, e Deus está vendo, Deus está acompanhando, Deus está enviando um anjo, mas só que é o seguinte, Ele está testando a sua fé, a sua coragem, a sua paciência e a sua lealdade a Ele. Porque falar, irmãos, dizer assim, eu creio na Santa Avó, no Santo Irmão Aldo, falar é fácil. Agora existe a palavra executar as obras que eles deixaram. Então nós temos que executarmos dias após dias, porque esses santos de Deus, eles precisam de cada um de nós. Nós somos como o maior diamante, como o apóstolo São Paulo fala. Ele diz assim, o Filho de Deus, ele é como o ouro, achado no subsolo, vai para o martelo, o fogo, quando ele chega na vitrine, ele tem o seu valor. Assim é o apostólico, ele é achado no lamaçal do pecado, quando ele se converte, que ele entra por essa porta, ele tem o seu valor divino. Por isso, irmãos, mantenha a sua fidelidade, a sua fé aos santos de Deus e não se desespere quando você passar por um problema, uma luta. Às vezes não é Deus lhe punindo, é Deus mostrando que Ele lhe ama, Ele quer o seu bem e Ele está ao seu lado. Aí às vezes muitas pessoas falam assim, fulano, confia que você está prestes a receber uma bênção. Não, irmãos, negativo. A bênção, ela já está pronta. O problema é a pessoa que não está merecendo a receber a bênção. E quando você merece, no momento que você precisa, a bênção acontece em sua vida. E irmãos, nós estamos participando de uma reunião de oração. E sabemos que a reunião de oração, eu gosto de falar a importância dela. Porque não é nós só abrimos a boca para falarmos, para pedir, não, irmãos. Por mais simples que a oração seja, o hino já fala, a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Lembramos que os apóstolos falou para Jesus, mestre, ensina-nos a orar. E qual foi a primeira oração que Jesus ensinou? O Pai Nosso, não o Pão Nosso. Por que Jesus ensinou o Pai Nosso, irmãos? Para em qualquer circunstância em nossa vida, nós temos que primeiro buscar a Deus, e não se prender nas coisas, no pão nosso, nas coisas materiais. Porque, irmão, a oração, além de ela ser um elo, ela é uma ligação com Deus e seus santos. E Deus, como o hino fala, Ele está a nos ajudar antes de nós pedirmos. Mas Deus, Ele quer ouvir dos seus filhos. Peça, que Ele quer ouvir. Conforme o método, Ele dá aquilo que você precisa. Mas às vezes o apostólico, ele não ora no deitar, no levantar, ao chegar em casa, numa refeição, não agradece, não ora. E levanta cedo da sua casa, passa o dia todo fora, enfrenta o poder diabólico ali, logo quando você levanta. E quer que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo proteja. Como, irmãos? Acha só porque a apostólica, a avó, o Santo Irmão Aldo terei de proteger? Não é bem assim. Jesus, ele diz, faça a sua parte que eu te ajudarei. Então nós temos que fazermos isso, irmãos. O hino fala, vence pelo poder da oração. Porque às vezes você está passando um problema, uma luta, ninguém pode resolver seu problema, ninguém. Só mesmo a sua fé
e a sua oração, a sua comunhão com a Santa Vó e o Santo Irmão Alto. Por isso que a Santa Vó Rosa, ela dizia: meus filhos, uma pessoa honrada chora no travesseiro, não em frente de alguém. Só que ela estava falando, não era, irmãos, chorar materialmente, não. Quando estava passando problema, fosse para o seu quarto, dobrasse o seu joelho e orasse com muita fé, que Deus e seu santo ia ouvir o seu clamor, a sua súplica, suas orações, ia resolver o seu problema. Mas quando ela fala, vá para o seu, chore no travesseiro, não frente de alguém, e a pessoa, quando está passando o problema, não sabe ficar calado, não tem a fé de buscar nesse santo, abre a boca para falar para um, para outro. De a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Alto ter facilidade de resolver aquele problema, dificulta eles resolver, porque a pessoa dele resolver para um, vai resolver para milhares, e aquilo ali vai gerando mais problema. Por isso que o hino fala, minha fé é uma herança que de Deus recebi. Cada um, irmão, sabe o seu potencial da fé, a sua comunhão. E nós vejamos que o Santo Irmão Alto, ele ensinou passo a passo em nossa vida. Ele foi e é o profeta do amor, o profeta da alegria, da paz, do perdão, o nosso companheiro, o nosso grande amigo. Ele ama cada um de nós, Ele quer o nosso bem, a nossa felicidade, mas nós precisamos fazer a vontade dEle. Não olharmos para um lado nem para o outro, e praticarmos como herdeiro do seu poder, dos seus ensinos, essa doutrina, essa disciplina, que nos dá a honra, a credibilidade, o êxito, de nós um dia ir morar na eternidade. Irmãos, e agora vamos passar para a parte da oração. É o momento de você ter aquela conexão com Deus e seus santos. É o momento de você olhar para o Pai e dizer assim: ô Pai, eu sou tão pequeno, eu sou como um grão de areia perante o teu poder. Me ajuda a ser forte, a ser vencedor, a ter paciência, logânimo, a ter fé, coragem. Me dá cada vez mais em minha vida sabedoria dos céus, que a Santa Vó Rosa, ela dizia: meus filhos, na reunião de oração, peçam sabedoria. Porque, irmão, a sabedoria, ela é uma virtude que quando nós temos, nós executamos a nossa vida nessa terra com mais facilidade. Nós sabemos se livrar das armadilhas do mundo e temos mais amor pela nossa obra e levarmos o nome do Evangelho de Cristo a todas as nações. Amém. Eu vos convido, por gentileza, aqueles que puderem ficar em pé, para nós cantarmos o hino do nosso cenário, de o número 84, o Espírito Santificador. O Espírito Santificador, Mestre ensinador, Espírito de amor, inspira as nossas orações, une os nossos corações no teu amor.
Irmãos, Deus e seus santos querem ouvir com generosidade, com amor, com a entrega, a oração de cada um dos seus filhos que estão presentes e os irmãos internautas. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, assim estamos orando. Graças te damos, ó Pai, te louvamos em preces vibramos, pela unção celestial, pela tenda de anjos e santos. Graças te damos, ó Pai, pela glória do teu amor, pela comunhão contigo, por Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos, chegamos, temos final de nossa reunião de oração. Em nome desse santo, o meu muito obrigado pela presença e também o trabalho dos obreiros, da diaconis, o lindo trabalho dos regentes, dos músicos e do coral em geral. Que o nosso Deus e seus santos possa abençoar, proteger, da paz, saúde, alegria, coragem e felicidade, para que cada vez mais todos vocês tenham êxito no ministério, na vida material e espiritual, em nome desses santos. Agradecemos também os irmãos internautas, os ouvintes da Hora Milagrosa, equipe de filmagem, de som, de áudio, prestaram esse lindo trabalho para que o nome do Consolador e do último profeta chegasse a muitos corações. Para mim, irmão, é uma grande honra. Irei levar comigo o carinho e a atenção de todos. Espero não demorar 8 anos como eu demorei e retornar aqui de novo, né? Mas um dia que a Santa Vó, o Santo Emualdo permitir, retornarei com muita alegria. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos. Santíssimo e glorioso eterno Pai, não tenho palavras para simplificar a alegria, ó Deus, de podermos, Pai, saber que o Senhor, junto com teus santos e anjos, fez mais um trabalho acontecer para a tua glória, para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Agora eu peço ao Senhor que abençoe os teus filhos, ouça as súplicas, as orações, os pedidos, que eles estão pedindo ao Senhor, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. Querida vó, proteja, abençoe aqueles que não vieram por caso justo, abençoe aqueles que estão assistindo online, estão em comunhão com nós, com a Senhora e o Reino dos Céus. Abençoe todos os ouvintes da Hora Milagrosa do mundo inteiro. E a Senhora possa abençoar, proteger, dar alívio ao sofrimento dos teus filhos, restaurar a saúde, conforme o mérito e a fé de cada um. Querida vó, Santo Irmão Aldo, abençoe o povo desta congregação, para que eles possam ser felizes e abençoados, e conceda o dom da coragem, da fé, da persistência e da sabedoria, para que possa dar alegria, Senhor, o Santo Irmão Aldo, enquanto o seu reino permanecer nesta terra. E agora, neste momento, querida avó, eu coloco a minha mão nesta caixa de oração e te peço com muita fé, por cada nome que teus filhos colocaram aqui, com uma fé, a certeza que irão ser validos e atendidos. Que a Senhora possa abençoar cada um e dar aquilo que eles merecem, porque sabemos o que eles estão enfrentando, passando, e a única oportunidade que tem
de a Senhora olhar para cada um como mãe consoladora e conceder a cada um deles. E agora, Santa Vó, Santo Irmão Aldo, teus filhos se dirigem para os seus lares, que a Senhora abençoe a igreja que está presente, e também os irmãos internautas e os ouvintes da Hora Milagrosa. Amados irmãos, recebam na companhia, no amparo e na bênção e na unção, a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus, a bênção da Virgem Maria, a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É o que eu desejo em nome desse santo de Deus. Amém. Que a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo acompanhe.